Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. Hoje eu quero deixar minha palavra de gratidão aos nossos telespectadores lá do estado do Maranhão, sempre ligados aqui conosco. Nossa gratidão, você também do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua companhia. Nossa gratidão também aos nossos telespectadores do estado de Santa Catarina. Que Deus abençoe a sua vida aí onde você está neste momento. E o programa Mato Grosso do Sul em Foco chega até você pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Obrigado pelo Rubens e a Roseli na direção aqui da TV Grandourados, na produção desse programa, e a TV Com Brasil pela transmissão dele para todo o Brasil. E hoje eu quero deixar aqui um convite especial para você. Estamos aí ainda no mês de janeiro, mês de férias, para você vir conhecer a região de Bonito, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Bonito, Jardim, Bodoquena, toda esta região linda do nosso estado, Porto Mortim, não é? E vindo aqui você vai conhecer a beleza natural desse estado do Mato Grosso do Sul, uma área ainda de muita preservação, delicioso para o ecoturismo. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, não deixe de colocar aí no seu roteiro de viagem, tá bom? Você não vai se arrepender de conhecer este belo estado da nossa Confederação Brasileira. E olha, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para tratar de um assunto muito importante. Deus, Ele sabe todas as coisas a nosso respeito, mas Deus também, Ele está presente em toda parte. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar deste assunto. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante no Salmo 139, que é a onipresença de Deus. Deus está presente em toda parte. Não tem um lugar no céu e na terra, seja nas coisas visíveis ou nas invisíveis, que Deus não esteja presente. A diferença do justo e do ímpio está muito ligado na onipresença de Deus. Um tem consciência disso, o outro não tem. Muitas pessoas negam a Deus porque não têm consciência de que Ele está presente ali, vendo, ouvindo. Até aquele que diz que Deus não existe, ele fala isso na presença de Deus. Diz que certa feita os filósofos estavam discutindo a existência de Deus. E um filósofo alemão chamado Søren Kierkegaard, ele disse o seguinte: é uma falta de respeito você questionar a existência de alguém que está sempre presente, na presença dele, questionando a existência dele. É isso que faz aquele que não crê em Deus. Ele diz: Deus não existe, na presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, a partir do verso de número 7. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis
e a minha alma o sabe muito bem. Esse salmo que fala sobre a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, é o salmo também que fala da onipresença de Deus. Ele está presente em toda parte. Onipresença. É o único que está presente em toda parte. Não há nada nos céus e na terra, nas coisas visíveis ou invisíveis, que Deus não esteja presente ali. Isso levou C.S. Lewis, um grande pensador da era de Hitler na Alemanha, a dizer o seguinte, que não tem um lugar, 1 metro quadrado, 1 centímetro em todo o cosmos que Deus não esteja presente e que Cristo não possa olhar e dizer, é meu, pertence a mim. Porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E quando falo céu e a terra, é para falar de todo o cosmo, de toda a criação de Deus. Então, para onde você vai se ausentar de Deus? Nós temos história de pessoas que tentaram esconder de Deus. E não é de pessoas incrédulas, não, de pessoas crentes. A história do profeta Jonas é a mais curiosa história bíblica de alguém que tentou esconder de Deus. Deus disse para o profeta Jonas, vai para Nínive, você vai pregar lá na Assíria, na capital da Assíria, na cidade de Nínive. Era uma grande e importante cidade daquele período, daquela época, cerca do ano 700 antes de Cristo. E a Bíblia diz que Jonas, então, ele resolveu fugir da presença de Deus. Quando Deus mandou ele para Nínive, ele foi ao porto, comprou uma passagem num barco, num navio, e pegou a direção de Tarsis. Era para ele ir para a direita, ele foi para a esquerda, afastando de Deus, pensando que ia esconder de Deus, fugindo da presença de Deus, é o que diz o texto. E acontece que enquanto ele fugia da presença de Deus, mas fugia para onde da presença de Deus? E Jonas, onde você consegue esconder de Deus? No mundo que Deus criou, onde você for, Deus está presente ali. E ele então resolveu para Tarsis, fugir da presença de Deus. E no meio daquela viagem, quando adentraram o Mediterrâneo, veio uma grande tempestade, e a tempestade foi aumentando, e os marinheiros começaram a jogar a carga no mar, se desfazer daquela carga para aliviar o navio, e nada parava, a tempestade só aumentava. Eles começaram cada um a invocar o seu Deus, eram pagãos, cada um invocava lá seu Deus, nada resolvia. Foram atrás de Jonas. E sabiam que ele estava fugindo da presença de Deus. E quando eles chamaram Jonas, falaram assim, invoca o teu Deus. Quem é você? De onde você é? Qual o seu Deus? E Jonas fala assim, eu sirvo ao Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que há. Então, você está na presença do seu Deus. Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. E a história de Jonas conclui quando ele é lançado no mar, um grande peixe o engole e depois de 3 dias o joga, o vomita de volta na praia. E ele então tem que ir cumprir o que Deus mandou. E Deus mostrou, ninguém foge da minha presença, ninguém esconde de mim em parte nenhuma desse planeta. E é isso que o salmista está dizendo aqui, para onde me ausentarei do teu espírito? Onde você vai fugir da presença de Deus? É uma loucura, é uma paranoia da mente humana pensar que ele tem algum local onde vai se esconder de Deus. Olha como que o salmista descreve aqui, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? De estar perante a face de Deus. Eu estou nesse momento perante
a face de Deus. E você também, onde você está aí, você está diante do Espírito de Deus, perante a face de Deus, é como estar rosto a rosto com Ele, Ele está olhando para você, sondando o seu coração, mas também olhando para você. E Ele então vai dizer: para onde eu me ausentarei? Onde eu vou fugir? Onde eu vou me esconder de Deus? Se eu subo aos céus, lá estás. Aliás, até nós sempre pensamos assim: Deus está no céu. Pai nosso que estás nos céus. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus, o trono de Deus está nos céus. Mas a presença de Deus está em toda parte. Nos céus, na terra, em todo lugar. Então o salmista vai descrever aqui: se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, no lugar mais isolado possível, nos confins dos mares, no infinito, no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Olha só, não tem onde esconder da face de Deus. Então ele tem uma outra ideia: as trevas me encobrirão. Como se Deus não enxergasse no escuro. É coisa da mente humana. Como se Deus não pudesse ver aquele que está nas trevas, no escuro. E ele fala assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, porque as trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Os seus olhos estão em toda a terra e Ele habita em luz inacessível, que os nossos olhos não conseguem contemplar. Tamanha claridade, tamanho brilho da luz divina nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos físicos. Então, onde alguém vai esconder da presença de Deus? Nem as trevas. E aqui o salmista vai traçar um outro quadro muito importante. Depois de dizer que não tem onde esconder da presença de Deus: se eu subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu vou me esconder dele no escuro, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não tem onde esconder da presença de Deus. É por isso que o ímpio fica desesperado. Um outro salmista fala assim: diz o insensato no coração, não há Deus. O ímpio tenta negar a Deus exatamente porque ele sabe que não consegue fugir da presença dele. Então ele tenta negá-lo, porque na sua consciência ele sabe que não pode, não consegue fugir da presença diante da face de Deus. Até aquele que diz que Deus não existe, ele fala isso perante a face soberana e clara de Deus. Nenhum lugar no cosmos, nenhum lugar desse planeta que você pode esconder da presença de Deus. Ele é onipresente, Ele está presente em toda parte, inclusive agora. Ele sabe perfeitamente, Ele está presente aqui. Ele sabe o que nós estamos falando, como nós estamos nos comportando, entendendo, ouvindo, aceitando a respeito da sua onipresença. Você está na presença de Deus e eu também, neste momento. Nós vamos dar um intervalo e voltamos a continuar este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados.
Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E deixamos aí o convite para você vir ao Mato Grosso do Sul, conhecer esse estado. E vindo aqui, venha conhecer Dourados, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo ali, para você ouvir a palavra de Deus. E nós estamos hoje falando da palavra de Deus, falando do ser de Deus, onipresente, presente em toda parte. Não tem onde esconder da face de Deus, ou esconder de Deus. Lembra de Jonas, tentou fugir da presença de Deus, mas tem algo muito precioso que esse salmo fala. Ele diz assim: se tu formaste o meu interior, tu me teceste lá no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aqui o salmista descreve quando nós ainda estávamos lá no útero da nossa mãe. Aqui fala nos seios da nossa mãe, lá no sendo formado, lá no interior da nossa mãe. Talvez quando nem ela sabia ainda da nossa existência, muito menos nosso pai. Lá, estávamos lá. Ele vai dizer mais à frente aqui, uma substância ainda informe. Exatamente aquele embrião que ganhou vida, ainda não ganhou forma, mas já ganhou vida. Deus já nos conhecia lá quando nós estávamos sendo formados, lá no útero da nossa mãe. E Ele já nos conhecia, já nos sondava, já estava cuidando de nós lá na barriga da nossa mãe. É por isso que a gente não pode nunca provar o aborto. O aborto é uma abominação aos olhos do Senhor. O aborto é um assassinato de criança sendo formado lá no mais aconchegante lugar que nós podemos habitar, que é o útero da nossa mãe. O aborto é abominável aos nossos olhos, porque é abominável aos olhos do Senhor. Olha o que esse texto aqui diz, eu vou destacá-lo para você, você mesmo vai ver. Ele diz assim: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando estávamos sendo formados lá no íntimo da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. É Ele que estava por trás de toda aquela formação, nos conhecendo desde antes do nosso nascimento. Isso nos mostra que nós já somos alguém lá dentro da barriga da nossa mãe. Quando alguém comete um aborto, ele está matando uma pessoa com vida, com personalidade, com projeto de vida sobre ele. Então, fala aqui o salmista: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Como é maravilhoso refletir sobre o ser de Deus, como Ele nos conhece, como Ele nos protege, como Ele cuida de nós, como Ele nos forma lá no interior da nossa mãe, já nos conhece ali, já temos vida lá. O nascituro já tem os seus direitos, já tem vida, já é alguém, já tem personalidade. Você não pode matar. O mandamento de Deus diz: não matarás.
O aborto é uma quebra do mandamento de Deus, não matarás, porque o Senhor já nos conhece, Ele já nos sonda, lá no íntimo da nossa mãe. E é por isso que o salmista vai dizer assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Como que Deus é maravilhoso, onisciente, onipresente, como Ele cuida de nós no mais íntimo do nosso ser. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, diz o salmista, homens de sangue, aqueles que se rebelam insidiosamente contra Deus. E diz aqui, eles se rebelam contra ti, e como seus inimigos falam malícia a respeito de Deus, e darão conta diante de Deus da malícia que falam contra Deus. Diz o salmista: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, falam malícia. E ele então vai dizer assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, abomino-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Deus separa o justo do ímpio. E a diferença do justo e o ímpio aqui também está nesse fato. Um tem consciência da presença de Deus em toda parte, em todo o universo, nas coisas visíveis e invisíveis. Deus é presente em toda parte. E o ímpio, ele tenta negar a Deus, porque a sua consciência fica inquieta diante de tamanho conhecimento que Deus tem de nós, de tamanho conhecimento que Deus tem de cada um de nós. Isso inquieta o coração do ímpio, por isso que ele quer negar a Deus. Não há Deus, Deus não existe, porque a ideia de Deus, ela é uma inquietação para o coração humano, e principalmente para aqueles que estão rebelados contra Deus, contra o seu Criador. É por isso que eu quero te chamar de volta para Deus. Ele sonda e conhece o seu coração. Ele está presente em toda parte. O salmista conclui esse salmo com essas palavras: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O salmista completa esse salmo dizendo: sonda, meu Deus, sonda o meu coração. Sonda, ó Deus, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. A palavra nem chegou à língua, o Senhor já conhece. Então o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E eu preciso que Deus sonde os meus caminhos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Se houver, eu quero me arrepender dele, eu quero pedir o teu perdão. Eu sei que há um sacrifício lá na cruz feito por Cristo, que é eficiente e suficiente para perdoar todos os meus pecados. Então vê se há em mim algum caminho mau. E se houver em mim, se houver em você algum caminho mau, arrepende-te. Busca o perdão de Deus. Se há algum caminho mau, é hora de voltar para Deus em arrependimento, buscar o perdão dele, a sua graça, a sua misericórdia. E completa esse salmo dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Guia-me às fontes da água da vida. Guia-me para a eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho, quem crê em mim tem a vida eterna. Você pode ir para o céu sem riqueza,
sem saúde, sem um bom nome no sentido de ter feito uma grande fama nesse mundo, mas você nunca poderá ir para o céu sem Cristo. É por isso que o salmista está dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Jesus é o caminho. Olhe para Cristo se você quiser ter uma esperança, e que Ele te abençoe neste momento. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado aí pela sua companhia. E nós vamos orar e encerrar aqui o nosso programa de hoje. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Obrigado porque o Senhor está presente em todo lugar. Nós estamos agora perante a Tua face soberana, santa, justa, mas também misericordiosa. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, aplique a palavra do Senhor ao coração de cada um de nós. Saber que não tem como escondermos da Tua presença. Não tem como ausentarmos do Teu Santo Espírito, porque o Senhor está presente em toda parte. O Senhor nos vê e está presente aqui conosco agora, nesse exato momento. Dá-nos plena consciência disso, para andarmos na Tua presença a todo o tempo. E temos o nosso coração sondado, dirigido pelo Senhor, pelo caminho eterno que é Cristo, o nosso Salvador, e em nome dele oramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, e continue na programação deste canal.